Olá pessoal do oitavo B, tudo bom? Boa tarde, professora Anideise aqui. Hoje, como na aula passada, eu pedi para vocês responderem a um exercício sobre o assunto que foi trabalhado durante essa semana, sobre complementos, principalmente complementos verbais. Hoje eu vou fazer essa correção com vocês, ok? Então, quero que vocês abram o caderno de vocês e o livro para poder fazer a comparação. Quem não respondeu ainda, já sabe, responde e aí depois manda para mim, para depois poder assistir a esse vídeo. Por que é importante fazer a correção? E eu sempre martelo nisso. Porque quando vocês respondem sozinhos e estão tão sozinhos aí do outro lado, né? Eu não estou na sala de aula, vocês não estão na sala de aula para tirar dúvida. Esses vídeos servem para tentar aproximar um pouquinho. Eu prometo que vou me organizar depois que passar o BMAP e tudo mais, para tentar trabalhar dos 2 dias de aulas que nós temos, com encontros no Google Meet, porque aí é uma forma de que vocês possam falar, de que eu possa ver o que vocês estão entendendo do que não, certo? E outra aula, só passar um exercício, para a gente poder equilibrar entre Google Meet e exercício offline. Ok assim? Então, pegou o caderno e o livro? Vamos para a correção. Começando com a primeira questão, ela traz 2 sentenças, né, 2 orações, e aí o complemento que está destacado, né, em negrito é bem parecido. E aí a pergunta é, eles têm a mesma classificação, ou seja, eles são objetos, os dois têm o mesmo objeto, são objetos diretos ou são objetos indiretos, ou são diferentes, e aí pede para vocês justificarem a resposta. Então tem aí, ó, precisava de seu chapéu é o termo destacado, e subiu para ir buscar o chapéu. Então, chapéu estão nos 2 elementos, nos 2 complementos. Precisava de seu chapéu, perdão. O verbo é precisar. Quem precisava? Alguém, né? Precisava do quê? De seu chapéu. Então, realmente é complemento verbal. Mas olha aí, nós já temos uma preposição. O de seu chapéu. Então, aí, de seu chapéu é um objeto indireto, porque completa o sentido do verbo precisava, mas é introduzido por uma preposição. Preposição essa exigida pelo verbo precisar. Precisa-se sempre de alguma coisa. Já no segundo, subiu para ir buscar o chapéu, buscar alguma coisa, nesse caso o chapéu, então não tem preposição aí. Esse, o chapéu, é um objeto direto. Então, qual é a resposta dessa primeira questão? Não, os 2 complementos não são iguais. O primeiro é um objeto indireto, porque é introduzido por uma preposição, nesse caso a preposição de. E o segundo é um objeto direto. Não há nenhuma preposição introduzindo esse complemento. Então, essa é a resposta da primeira questão. Então, entender isso é também entender um assunto que vocês estudam lá no 7º ano, lá no 6º ano, que são as preposições. Saber identificar o que é preposição do que não é. Ok? Até aqui? Vamos para a próxima. A segunda questão já traz algumas alternativas, mas traz um trecho aí, né? Todos ficaram no corredor mirando, comentando. E aí tem os verbos mirando e comentando em negrito, né? Destacados. Na letra A, pergunta qual é a transitividade desses verbos. Nesse contexto aí, mirando e comentando, que são os verbos mirar e comentar, são verbos intransitivos, porque a oração termina ali. Depois de comentando tem um ponto. Então, eles são intransitivos, significa dizer que eles não pedem nenhum complemento, eles são independentes. Todos ficaram mirando, comentando. Já na letra B, pede para que você reescreva essa oração, esse período, na verdade, tentando mudar a transitividade. Olha só, é o mesmo verbo, vão ser os mesmos verbos, mas você vai tentar reescrever isso, fazendo com que a transitividade desse verbo mude, ou seja, ele deixe de ser intransitivo para ser transitivo alguma coisa. Então, por exemplo, vamos acrescentar. Todos ficaram no corredor mirando, comentando a paisagem. Eu acrescentei agora o elemento a paisagem. É o que eles estavam mirando e comentando. Agora é um objeto, que já é a pergunta da letra C. Qual é a classificação, então, agora, desses verbos, depois que eu fiz essa reescrita? Transitivos diretos, porque agora eles pedem um complemento à paisagem, e esse complemento não tem nenhum início
de preposição. Então, são transitivos diretos. Então, essa é o que é a solicitação, é o que pede essa segunda questão, certo? Então, na letra A, são verbos intransitivos. Na letra B, eu coloquei aqui um exemplo, vocês podem colocar outro. Mirando e comentando a paisagem. E na letra C, ele se transformou no transitivo direto, ok? Para a próxima. Essa terceira questão é bem interessante. Tem outro trecho aí, né? Mostrei-lhe o relógio para que visse alguma coisa. E o verbo destacado é o verbo mostrei. Então, na letra A, pergunta qual é a função sintática do li, que vem depois de mostrei, né? Mostrei-lhe o relógio. O li é um pronome, certo? Então, a melhor forma de a gente tentar descobrir isso da forma mais analítica, por assim dizer, é substituindo, porque o pronome serve para substituir. Então, vamos colocar que ele mostrou para João. Então, no lugar de li, para João. Mostrei o relógio para o João. Mostrei para o João o relógio. Seria uma expressão que o li substituía para o João, ou ao João. Mostrei ao João, mostrei para o João. Perceba aí que quando eu faço essa substituição, sempre pede uma preposição, porque quem mostra alguma coisa, nesse caso o relógio, para alguém, ou a alguém. Então, a quem eu mostrei pede uma preposição. Portanto, o li exerce função de objeto indireto, porque vai ser um complemento do verbo que exige preposição. Como ele é um pronome, é isso que a gente precisa entender. Quando todo um complemento, toda uma expressão é substituída por um pronome, é preciso entender que, por exemplo, existem pronomes oblíquos, que é o caso do li, que são específicos para cada função sintática. O li é para objeto indireto. Se eu já soubesse disso, eu não precisava fazer toda essa análise. Mas é importante fazer para poder entender por que ele é um objeto indireto, certo? E o relógio, que é a pergunta da letra B, vai ser um objeto direto, que é o que eu mostrei. Li é a quem eu mostrei. E o relógio é o que eu mostrei. E aí, então, qual é a transitividade, qual é a classificação de transitividade desse verbo nesse contexto? Eu tenho dois complementos aí. A quem eu mostrei e o que eu mostrei. Portanto, esse verbo é classificado como transitivo direto e indireto. Os dois, porque ele exige os dois complementos, que é uma coisa que eu também expliquei para vocês. Então, esse é um verbo transitivo direto e indireto. Nesse exemplo, nessa oração, ele exige os dois complementos, certo? Vamos então para a última, tá já acabando. Bom, então aí na quarta questão, pega o gancho dessa terceira para poder responder. Tem 3 períodos aí, e aí tem o pronome oblíquo em cada um deles, o me, nesse caso, para que vocês possam dizer qual é a função. Então, a gente vai fazer isso da mesma forma que fez com o li na questão anterior. Então, no primeiro exemplo, os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender. Me deram o desejo. Vamos analisar o verbo dar aí. O que ele deu? O desejo. A quem? A mim. Então, me aí exerce a função de objeto indireto. É a quem se deu, certo? Então, essa transitividade aí deu o quê? Para quem ou a quem. Então, esse me aí é objeto indireto do primeiro. No segundo, ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. Ela abraçou. Quem abraça, abraça alguma pessoa ou abraça a alguma pessoa? Abraça alguma pessoa, né? Então, ela me abraçou. Ela abraçou quem? Eu. Então, esse me aí vai ser objeto direto, certo? Com a senhora, não. Exijo que me entregue o anel. Entregue o anel a alguém. Nesse caso, me, para alguém. Então, esse me aí é objeto indireto. Então, 1 e 3 objetos indiretos e o 2 é um objeto direto. Então, esse exercício é uma forma até de fazer uma revisão mesmo. Lembrando que os assuntos ainda são revisões, mas que é preciso a gente se aprofundar para poder chegar em outros assuntos mais complexos dessa etapa
desse ano, certo? Então, para preencher a frequência dessa aula hoje, nesse caso eu vou mandar um formulário, um link do formulário para vocês preencherem lá no grupo, para que eu possa constar como aula assistida, com pelo menos presença. Mas eu espero que assistam até o fim, ok? Então, até a próxima aula. Tchauzinho!